Existem segredos em todas as famílias, mas alguns condicionam a vida dos indivíduos e de seus descendentes. A gravidade da influência destes depende de muitos fatores: a importância do fato, o sofrimento daqueles que o escondem e a extensão das perturbações geradas. Esta problemática não envolve apenas os filhos dos quais algo foi escondido, mas frequentemente as gerações sucessivas que os recebem como herança. Assim, existem segredos que precisam vir à tona. Por exemplo, quantas crianças existem? É negado a alguma criança a identidade de seu pai? Existe algum membro que fora excluído por questões de vícios ou comportamento inadequado? Alguns segredos podem afetar todo um sistema familiar. Neste contexto, Frozen 2 é repleto de significados simbólicos, capazes de nos dar uma verdadeira aula de constelação familiar, terapia transgeracional e ancestralidade. No primeiro filme, vemos a jornada de Elsa numa tentativa de acolher seus poderes mágicos, condição temida e renegada pelos seus pais ainda criança na tentativa de protegê-la. Mas para isso ela se isolou de todos, e sabemos que o amor não flui no isolamento. Assim, o amor encontrou o caminho na atitude de sua irmã Anna, a qual colocou sua coragem à prova numa jornada para resgatar a irmã novamente para o coração do sistema familiar. Apesar de tudo parecer em ordem, algo dentro de Elsa, como que uma voz interior, começa a atormentá-la, como se algo faltasse, fazendo-a sentir cada vez mais que existe algo que precisa ser descoberto. Só assim ela ficaria em paz. Acreditem, qualquer semelhança com a realidade das nossas vidas não é mera coincidência. Os estudos das constelações familiares nos explicam isso muito bem. No segundo filme, segredos vêm à tona. Assim, Elsa é incumbida de adentrar a Floresta Encantada em busca dos segredos da família, em busca da verdade do seu passado. No caminho, ela enfrenta os elementos da natureza, até chegar à floresta que havia sido isolada, mantendo presos o povo do norte e os soldados desaparecidos do seu próprio reino, desde que esses travaram uma batalha há gerações atrás. Lá, ela promete a todos que vai em busca da verdade que os libertará. Para isso, precisa ir ao mar profundo que guarda todos os mistérios, onde encontrará o quinto espírito, o qual seria a ponte entre o povo e os 4 elementos da natureza, restaurando assim a harmonia novamente. A personagem chega a lutar submersa com o cavalo encantado, mas entende que resistir ao cavalo era negar mergulhar ainda mais profundo. Ela então acaba usando como impulsionador para chegar à verdade. E assim, numa bela analogia, apesar do cavalo tentar destruí-la, ela não o destrói, mas sim ele é domado e se torna um aliado. Sabemos que cavernas e mares representam simbolicamente nosso conteúdo inconsciente, e a maior transformação de Elsa acontece numa travessia corajosa no mar turbulento do seu subconsciente. E mais tarde, ao adentrar em uma profunda caverna, descobre que ela mesma era o quinto elemento que uniria os outros 4. Numa clara referência das diversas escrituras sagradas que coloca o ser humano como um instrumento divino, detetor de aspectos os quais nos torna capazes de sermos verdadeiras pontes entre o céu e a terra, ou seja, espírito e matéria, claro, com o amor como principal atributo para a manifestação. Ao chegar na floresta e se harmonizar com os elementos da natureza, Elsa descobre então sua origem e entende também a origem dos seus poderes. A verdadeira causa da morte dos pais de Elsa e Anna é revelado. Não foi apenas um acidente em alto mar. Eles foram atrás de respostas para lidar com a condição da filha, a qual possuía poderes mágicos, os quais, devido sua imaturidade e falta de compreensão desses, a impediam de lidar normalmente com as pessoas. Juntamente com a verdadeira causa da morte do rei e da rainha, o legado de Arendelle guardava um outro segredo muito sombrio: a traição do avô das princesas, que por temer e não aceitar o uso da mágica pelo povo do norte, se aproveitou do voto de confiança deles, preparando uma armadilha e matando seu líder, os mantendo presos por gerações, juntamente com os soldados da própria Arendelle na Floresta Encantada.
A menina que salvou o neto do rei no dia da batalha que culminou na morte do rei de Arendelle e do líder do povo do norte, viria a ser sua futura esposa e rainha, mantendo sua origem em segredo. Mas a natureza encontra um meio para retomar a ordem das coisas e abençoa o rei e a rainha com 2 filhas. E como não podia deixar de ser, uma delas detinha a mágica em suas mãos, condição tão temida e renegada pelo seu avô, mas que ao ser acolhida e compreendida, foi capaz de restabelecer a verdade do passado, libertando a todos os envolvidos. Resumindo, primeiro as personagens se reconciliaram com a origem da mãe, ou seja, se reencontraram com a verdadeira ancestralidade materna. Depois, descobrem que existia um segredo mantendo todos os envolvidos presos, impedidos de caminhar dentro do espaço e tempo da ocasião do segredo. Isso, por consequência, impedia Anna e Elsa de assumirem suas próprias histórias, o que Elsa demonstrava sentir quando ouvia sua intuição. Ao desvendar todo o mistério da própria história familiar, elas imediatamente assumem com propriedade novos lugares. A família se reorganiza como um organismo vivo e todos parecem caminhar com mais liberdade dentro de suas próprias vidas.